Bom dia, graças e paz ao nosso Senhor Jesus, boa tarde também, boa noite àqueles que vão acompanhar depois pela rede social. Desde já eu agradeço, né, a confiança da igreja, do Léo, da Itamar, como ele falou, nós estudamos em 2003, 2005, né, tá ficando tiozinho, né? E as coisas de Deus, eu sempre falo que é impressionante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, em 2005, nós saímos aqui de Campinas, nos formamos na sexta-feira e na segunda nós já estávamos em São Luís do Maranhão. Ficamos lá 3 anos, retornamos para Campinas, Santo Antônio de Poços especificamente. Depois fomos para Juazeiro, ficamos 8 anos no Ceará. Depois do Ceará, viemos para Arapongas, no Paraná. Trabalhamos ali quase 6 anos, né? E agora um desafio na vida da Angélica. E como fala que aqui é a família espiritual, então vou ter que ficar realmente aqui mesmo, né? Porque eu estou abandonado pela esposa, como vocês têm visto, né? Já 2 semanas que ela me abandona, ela viajou, está chegando hoje de viagem pela FEPAS, né? Então já estou cansado, lembrei até do tempo seminarista, só comendo miojo, biscoito, café, pão, né? Porque as coisas mudam, irmão. Teve um tempo que era eu que viajava, né? E ela ficava no campo e eu viajava para poder fazer as parcerias, né? E hoje é ela quem viaja. Então, nada melhor que uma igreja que tem 2 colegas, uma família espiritual, o qual eu sempre me senti abraçado desde que nós chegamos aqui. A Angélica chega hoje, mas já vai viajar esse mês de novo 12 dias, né? Então, ore por mim, que já, a única coisa boa é que estou emagrecendo, né? Mas não é um emagrecimento bom. Então, ela chega hoje, mas ela também está muito feliz com isso. Orem por ela, né? O Ricardo está aqui, é da diretoria, sabe o quanto é o desafio da FEPAS também atender tantos projetos espalhados pelo Brasil, principalmente na região do Norte e Nordeste, onde a FEPAS tem trabalhos já bem relevantes, né? Esteja orando por isso. Temos muitos desafios também, né, como igreja. Então, desde já agradeço a Deus, a igreja, em especial o Léo e a Ita, né? Realmente o tempo passou, meu cabelo não está tão branco assim, mas a barba está, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Vamos abrir a Bíblia, o celular, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Depois você pode deixar já nós vamos ler alguns versículos, mas primeiramente eu gostaria de ler esse texto, segundo livro de Samuel, capítulo 12, vamos ler primeiramente só o versículo 20, um dos textos preferidos meu, quando você pega aí todo o capítulo, uma história que todos conhecem, mas que tem lições preciosas, o qual Deus sempre toca o meu coração quando eu leio esses textos. Segundo Samuel 12, 20 diz: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, pois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. O que eu acho interessante é todo o contexto, o qual Davi ele levanta do chão, né? Ele vai se perfumar e ele vai voltar a viver um novo ciclo. Por isso que eu gostaria de meditar sobre o tema seque as lágrimas e siga em frente. Há momentos que nós teremos que fazer isso, secar as lágrimas e seguir em frente. Mas só lembrando um pouco, resumindo um pouco a história de Davi, lembrando, Davi ele deixou o quê? De guerrear, quando ele tinha que ir com Israel, ele ficou o quê? Ocioso. E dizem por aí que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então temos que ter cuidado para não ficarmos com a mente ociosa. E aí Davi fez o que? Ele viu uma mulher na sacada, uma mulher, deveria ser bonita, né? E ele desejou aquela mulher, mesmo não sendo sua. E logo Davi usou a sua autoridade de forma errada para deitar com a mulher que não era dele. E aí Davi engravidou Batseba. E Davi, tentando esconder seu pecado, ele fez o que? Armou ainda. Olha só que gente boa que era o Davi, hein?
Ele pegou a mulher que não era dele, engravidou, e depois, para que ninguém descobrisse, ele mandou embriagar, armou toda uma cilada e colocou lá o marido da mulher na linha de frente, e ele morreu. Só que aí nada fica encoberto com Deus, amém? E aí nesse texto foi Deus colocou quem? Um profeta, Natan, que não é o Natan, né? Estudou conosco também, é bom a gente, lembrei agora, lembrar, porque são pessoas que estão no campo, lá no Vietnã, né? E o profeta foi e confrontou Davi. Depois leia com o tempo, contou toda uma história, e aí Davi ficou furioso com aquele pecado. E aí o profeta falou, esse pecado é seu, cara. E aí vai o desenrolar da história. Então, nós precisamos secar as lágrimas, seguir em frente e adorar o Senhor, amém? Precisamos secar as lágrimas, seguir em frente e, como nós fizemos aqui, adorar o Senhor. Agora, o que nós precisamos compreender a respeito dessa história? O que eu compreendo? Primeiro, compreender que todo pecado traz uma consequência, ainda que seja perdoado. Vamos lá, segundo o livro de Samuel 12, vamos voltar para o 9 e 10, para que a gente compreenda. Olha só, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. A espada nunca se afastará da sua família. Todo pecado traz uma consequência, ainda que seja perdoado, caso haja arrependimento. E é interessante, se você olhar para a vida de Davi, e a família dele foi um desastre, irmão. Foi um irmão que estuprou a irmã, o meio-irmão que quis se vingar, o filho que queria matar o próprio Davi. Por quê? Porque houve um pecado. E se você olhar lá no livro de Mateus, se eu não me engano, na genealogia, o próprio autor vai dizer, Salomão, filho de Davi, né, com a mulher de Urias. Nem o evangelista perdoou, ele fez questão de dizer que a mulher que Davi estava, não era a mulher dele. Todo pecado traz uma consequência, por mais que muitas vezes nos arrependamos. Mas exemplo, se você matou alguém, se arrependeu, vou dar um exemplo, vai lá, se entregue e vai pagar a sua pena. Há consequência, ainda que há consequências diferentes, e muitas vezes nós vivemos uma vida com pecados invisíveis aos olhos humanos, mas jamais de Deus.